Olha, um balanço patrimonial é tipo um raio-x financeiro de uma empresa, né? Mostra lá os ativos, os passivos, mas a história que realmente importa, a essência do negócio, quase sempre está escondida numa seção chamada patrimônio líquido. Então é exatamente aí que a gente vai mergulhar hoje. A grande questão é, o que essa parte do balanço realmente revela sobre a empresa? Pensa nisso como se a gente fosse fazer uma visita guiada, um tour pelos cofres da companhia para entender o que tem lá dentro. Bom, na superfície, a fórmula é bem simples. É basicamente o que sobra para os donos depois de pagar todas as contas. Imagina que a empresa vendeu tudo que tinha e quitou todas as dívidas hoje. O que sobrou é isso aí. Só que, como a gente vai ver, os detalhes que formam esse número contam uma história nossa muito mais complexa e interessante. Beleza, então esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa pela base, o capital social, depois passa pelas reservas, entende para onde vão os lucros, dá uma olhada em umas contas meio antigas e, no final, o mais importante, como ler as entrelinhas, onde os verdadeiros segredos aparecem. Então, nossa primeira parada, capital social. Pensa nisso como a pedra fundamental da empresa. É o dinheiro que os sócios colocaram lá no comecinho para dar o pontapé inicial em tudo. E olha só que interessante esse fluxograma. Ele basicamente desenha o caminho do dinheiro. Antes de a gente entrar nos detalhes, percebe como o capital vai de uma ideia, que é o autorizado, para algo que está de fato no caixa da empresa, o integralizado. Mas como é que isso funciona na prática? É assim, ó. Primeiro, a empresa consegue uma autorização para levantar um valor máximo de capital. Depois, os investidores chegam e subscrevem, ou seja, eles se comprometem a comprar uma parte. E por último, eles integralizam, que é a hora que o dinheiro prometido finalmente entra no caixa. Esse exemplo aqui deixa tudo bem claro. A tal da Sofia Industrial pode levantar até 1,5 milhão de reais. Ela já tem 1 milhão na conta, o tal do integralizado. Aqueles 500 mil que faltam é o que ela ainda pode ir atrás, buscar com novos sócios, sem precisar daquela burocracia toda de uma nova assembleia. Ok, então já entendemos de onde veio o dinheiro inicial. Agora, vamos virar a página, porque veja bem, nem todo dinheiro que entra numa empresa vem dos sócios ou da venda de produtos. Às vezes, entra um dinheiro de outras fontes, e é exatamente aí que surgem as reservas de capital. A chave aqui é entender de onde veio a grana. Se não foi da operação do dia a dia, mas de alguma outra transação de capital, o lugar dele é aqui. É como se fosse um dinheiro extra que chega para fortalecer o caixa da empresa, sabe? E dentro dessas reservas de capital tem algumas contas mais comuns. A principal, que quase sempre aparece, é o tal do ágio na emissão de ações. Mas calma, um exemplo vai deixar isso super claro. Imagina o seguinte, a empresa emite ações que, no papel, valem 50 mil reais. Só que ela consegue vender essas mesmas ações para um novo sócio por 55 mil. Esses 5 mil a mais, essa diferença, não é lucro da operação. Esse valor vai direto para a conta de reservas de capital, com o nome de ágio. Simples assim. Beleza, a empresa trabalhou, vendeu e, ufa, deu lucro. E agora, o que se faz com esse dinheiro? Bom, uma parte pode virar dividendo para os acionistas, mas a parte que a empresa decide guardar, essa vai para as reservas de lucro. É como se fossem vários cofrinhos diferentes dentro da empresa, cada um com um objetivo. E cada um desses cofrinhos tem um porquê. A reserva legal, por exemplo, é obrigatória por lei. A de contingência é para uma emergência. A de retenção de lucros é para bancar um projeto e por aí vai. Vamos dar uma olhada mais de perto em algumas delas. Calma, não precisa se assustar com esse fluxograma todo complexo. A ideia por trás da reserva legal é bem simples, na verdade. A lei basicamente obriga a empresa a guardar um pedacinho do lucro, 5% todo ano. Isso vai acontecendo até essa reserva chegar a 20% do capital social. É, no fundo, um colchão de segurança, para proteger o capital da própria empresa e, claro, quem tem dinheiro a receber dela. Agora, olha que diferença importante. A reserva de contingência é reativa. É um dinheiro que fica guardado para cobrir uma perda que é provável que aconteça lá na frente, tipo uma briga grande na justiça. Já a reserva de retenção de lucros é o contrário, é proativa. É a grana que a empresa guarda porque tem um plano, um projeto de expansão já aprovado para financiar. Bom, agora vamos fazer uma pequena viagem no tempo. A contabilidade muda, né? E algumas contas que eram super comuns antigamente hoje são praticamente peças de museu. Mas é bom saber que elas existiram para não levar um susto se pegar um balanço mais antigo para analisar.
Funciona assim. Antigamente, uma empresa podia pegar um terreno que ela tinha, por exemplo, e reavaliar o preço dele. Se o valor de mercado tivesse subido, ela simplesmente registrava esse aumento no balanço, criando a tal da reserva de reavaliação. Ou seja, o patrimônio da empresa crescia, pelo menos no papel. Só que essa prática podia criar umas distorções meio esquisitas, né? Por isso, lá por 2008, a lei mudou. Acabou. Essa conta foi extinta para novas reavaliações. As empresas que já tinham um saldo lá tiveram que dar um jeito nele, mas o ponto é: hoje, ninguém mais pode criar uma reserva de reavaliação do zero. E agora a gente chega na parte que, sinceramente, é a mais importante de todas para quem quer analisar uma empresa a fundo. Os números do balanço contam uma parte da história, claro, mas os detalhes, o porquê das coisas, o contexto, tudo isso está nas notas explicativas. Essa citação aqui resume perfeitamente a ideia. Deixar de ler as notas explicativas é como ler só a capa de um livro. Perde-se toda a história, toda a profundidade. É ali que a diretoria da empresa conversa de verdade com quem investe nela. E não é qualquer coisa que vai para lá, não. A lei é bem específica sobre o que tem que ser explicado. As notas contam quais foram as regras contábeis que a empresa usou, dão os detalhes das ações, falam sobre investimentos importantes e, olha aqui, crucial, até sobre coisas relevantes que aconteceram depois que o balanço já estava fechado. Então a grande sacada é essa. Quando a gente desconstrói o patrimônio líquido, não estamos só olhando para números numa planilha. A gente está, na verdade, enxergando as decisões estratégicas que a empresa tomou lá atrás, a saúde dela hoje e os planos que ela tem para o futuro. E vale lembrar que essa estrutura toda não é bagunçada, não é de qualquer jeito. Ela é toda definida por lei. Cada continha daquela tem o seu lugar, a sua função. Isso cria uma espécie de história financeira padrão, que permite que a gente consiga analisar e, principalmente, comparar uma empresa com a outra. Por isso, da próxima vez que um balanço patrimonial aparecer na frente, a ideia é não olhar só para o número final do patrimônio líquido, é tentar enxergar por trás dele. O investimento que deu origem a tudo, as reservas que estão sendo feitas para o futuro, a história que os lucros contam e os planos de crescimento. A história completa está toda ali. É só saber.